Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma sexta-feira para contar uma história de terror. Meu esposo vai contar a história de terror para vocês aí do outro lado. Espero que vocês gostem e curtam. Sim. Eu já desde já peço a colaboração de vocês aí que vocês não deixem de se inscrever, comentar e compartilhar. Gente, a gente precisa muito do apoio de vocês para que fica na sua cabeça e a gente poder levar coisas bacanas do outro lado para vocês, tá certo? E agradeço a todos vocês aí pela compreensão, tá bom? E agora meu esposo vai contar a história e pode contar, amor. Boa noite, pessoal. Hoje espero que vocês, primeiramente, espero que vocês estejam todos bem de saúde. E hoje, mais uma sexta-feira, e mais uma história real que aconteceu no Maranhão há muitos anos atrás, numa cidade do Maranhão, foi o estado do Maranhão, uma cidade que e isso aí ocorreu numa zona rural dessa cidade. A história, pessoal, se inicia dessa forma. Próximo a essa cidade, geralmente toda cidade tem a sua zona rural. Ali tinha uma comunidade que tinha vários agricultores e o trabalho deles diariamente era a roça, plantar milho, feijão, mandioca, todo tipo de vegetais, né? E algumas pessoas estavam relatando que altas horas da noite eles escutavam um barulho de uma roda de carro de boi, aquelas rodas de antigas, grandona, de eixo de ferro. Não é como hoje que tem carro de boi, ainda que tem hoje com pneus normal, né, de cima de ar. Antigamente aquelas rodas enormes de madeira com a parte que onde gira de ferro. E distante, quando um carro de boi vinha, já escutava aquele barulho que abalava tudo, de longe você escutava, ali vem um carro de boi, algo que 1 quilômetro até mais que isso aí. E relatos que o pessoal estava contando que já tinha visto algumas aparições de um carro de boi. Esse carro de boi vinha com esse barulho e o pessoal viam essa aparição, um homem alto, todo de branco, com aquelas, antigamente tinha o pessoal que lidava com carro de boi, o junto de boi, né? Aquela, tipo uma vara grande que tem um ferrão na ponta para guiar os bois. Caso o boi empancar alguma não tem nada, dá um cutucadinho, que hoje em dia é para que fere até animal. Pronto, pessoal. E o pessoal estava relatando essa aparição, que algumas pessoas já tinham visto esse carro de boi, do nada apareciam, e relato que viam esse é um primeiro relato, vinham 3 agricultores, tinham terminado de fazer uma colheita, e vinham para casa. Isso já passando das 6 da noite. E escutaram esse barulho. De repente esse carro de boi vindo. Aí, do nada, isso é um carro de boi que tá vindo aí, pessoal. E essas 3 pessoas, que isso há muitos anos atrás, vinham a cavalo, os 3. E isso era numa encruzilhada. Pessoal, do nada, aquele carro de boi surgiu na frente dele. Um homem alto, todo de branco, os bois, 2 bois grandes, pretos, com os olhos incandescentes, olhando para eles. E esse carro de boi veio vindo. Pessoal, sem explicação nenhuma, esse carro de boi passou por dentro, tipo que nem uma fumaça, por dentro deles, tipo assim, os cavalos vinham que nem uma fumaça, passou. Isso aí, pessoal, cada um vinha no seu cavalo, os cavalos se assustaram, derrubou os 3 que vinham em cima, essas 3 pessoas,
esses cavalos deram uma disparada de chegar em casa muito primeiro que os donos. Isso foi um primeiro relato. E tem outro relato também de um senhor que, esse pessoal que não acredita em nada, sabe? Um filho dele adoeceu, já uma hora até já meia, um pouquinho já, não muito, mas já uma hora já bem avançada da noite. E naquele tempo o transporte era cavalo ou carro de boi ou a pé, não tinha outro meio. O filho dele estava bem doente e ele tinha que ir até a cidade buscar um remédio. E não tinha outra alternativa. O filho bem mal. E ele disse pessoal que não acreditava, que o pessoal estava inventando. Ah, pessoal, vocês estão malucos. Isso não existe não. Pessoal, esse homem era aquela pessoa que não acreditava em nada, mas depois desse dia passou a acreditar, pessoal. Ele foi, pegou o cavalo, tinha um cavalo, e saiu. Vai buscar o remédio do filho. Ele com uma febre alta. E tinha, perto, uma bela de uma distância da casa dele, uma encruzilhada, pessoal. Ele foi. Quando chegou no meio dessa encruzilhada, o cavalo já não quis mais andar. Começou a relinchar, batendo os pés, e ele tacando espora nele e nada do cavalo ir. O que está acontecendo? Esse cavalo não está querendo ir para frente. Alguma coisa está vendo aqui. Pessoal, dessa vez a roda que estava aqui lá, né? A pessoa escutava aquele barulho de uma roda, duas rodas girando, não deu nenhum alerta não. Quando ele olhou para trás, estava o mesmo homem que o pessoal tinha avistado, os 3 cavaleiros que levaram o susto e saíram disparada. Os 2 bois atrás dele, os olhos incandescentes, essa pessoa todo de branco, com chapéu enorme, de palha, olhando para ele. Ele ficou em estado de choque. Que medo. Esse homem ficou com... Aí é que ele começou a rezar, pessoal. Que Deus tirasse aquilo lá da vista dele, aquela miragem, aquela coisa tão horrível que ele estava vendo. O cavalo derrubou ele, também saiu em disparada. Esse homem ficou tão assustado de um jeito que não conseguiu nem me buscar mais o remédio, porque o filho estava muito doente. Ele voltou para casa. Aí, quando chegou em casa, olha, o cavalo chegou primeiro do que ele. Que medo, hein? E a mulher estava acordada e viu o barulho do cavalo chegando a toda. Ué, como é que fulano foi tão rápido buscar esse remédio que já chegou? Ela teve uma surpresa não agradável. Quando abriu a porta, estava só o cavalo. Muito assustado, os olhos arregalados. Uns 10 minutos depois chegou ele. E ele relatou a mulher que tinha visto. Esse foi o segundo relato, foi só um. E teve mais um relato. Esse foi o pior de todos. Duas mulheres, a filha, a mãe e a filha, estavam saindo da roça, já entre 6h30 e 7 da noite, e bem cansadas, e elas não tinham transporte. A pé, e de onde era a roça delas, elas tinham um longo trajeto a pé, e estava sem nenhum transporte, a mãe e a filha. Pessoal, essa aí que foi de lascar, viu? A gente passa no mesmo caminho. No mesmo caminho. Esse carro depois estava sendo, já essas aparições,
não era só nessa encruzilhada, era ao redor, pegando essa comunidade toda, esse sítio ao redor, né? E as duas saiu da roça e ficaram na estrada. Foram saindo da roça e pegaram o caminho para vir para casa. Quando andaram um pouco, escutaram o ranger das rodas Nossa, vindo. E eita, fulano, vem alguém com carro de boi aí. E vão pegar uma carona. E eles andando, já diminuíram as passadas. E, pessoal, quando esse carro de boi vinham, dessa vez a pessoa não vinha em pé guiando os bois, vinha sentado. Pessoal, quando esse senhor vinha emparelhando com elas, quando elas olharam, as rodas do carro de boi não estavam indo no chão, estava quase flutuando. eita, me dando. Elas estavam vendo aquelas duas rodas flutuando na estrada, não estava pisando, não estava girando no chão. Quando igualou as duas, o senhor todo de branco, chapéuzão de palha, cabeça baixa, levantou a cabeça e olhou bem devagarzinho para as duas. Eles olharam e aquele senhor, em forma de uma pessoa que não... Era uma caveira, pessoal. No lugar do rosto já não tinha carne, não tinha mais nada. Era só os buracos, os olhos incandescentes. Nossa, a me dando uma carreira danada. Aceita uma carona? Essas duas mulheres Tem mais a carreira que elas deram, né? saíram a 1000 por esse caminho. E quando as duas saíram a 1000, escutaram uma gargalhada. E os bois também, na hora que ouviram essa gargalhada, os bois deram um rugido muito forte. E quando elas olharam para trás, não tinha mais nada. Essa mãe, essa filha, pessoal, elas venderam até essa roça que não tiveram mais coragem de voltar para trabalhar lá. E era o caminho que elas passavam aquele setor todo dia. E não voltaram mais lá. Sempre volta, né? Com medo desse. Essa aparição, até hoje ninguém sabe o que ocorreu. E vira e mexe, aparece. Alguém conta, né? Alguém conta a mesma junta de boi, o mesmo senhor, as mesmas coisas que aparecem. Né? Hoje pessoas ainda contam os mesmos relatos. De vez em quando isso acontece. Isso é uma história real, no estado do Maranhão, numa cidadezinha do interior, na zona rural, baseado em fatos reais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira. Um ótimo fim de semana para vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Essa foi mais uma história arrepiante que meu esposo contou. Realmente a gente sente muito medo. E dentro da situação dessa, assim, como eu sempre falo, se quiser acreditar, não acredito, mas não duvido. Porque as coisas, infelizmente, de assombração acontecem. E muita gente conta histórias, fatos reais que aconteceram com a pessoa, né? E a gente não deve duvidar. Eu não duvido, gente. Entendeu? Não duvido porque a gente sabe que existem as coisas. E espero que vocês tenham gostado, gente, possível. E já desde já mais uma vez agradeço a todos do canal, vocês que acompanham meu canal. De coração eu agradeço, gente, é meu esposo aqui. Forte abraço a todos que vão assistir aí. E mais hoje peço cola com vocês, pessoas. Se não deixe de se inscrever, comentar e compartilhar, tá certo? E mais uma vez reforçando, me chamo Roseli Rocha, se inscreva no nosso vídeo, compartilhe, dê um like, ative o sininho para ativar as notificações ou sobre avisar. E vem novidades aí, viu?
Olha só, pessoal, a história que eu falei lá aqui, meu esposo vai contar. A gente conseguindo atingir as horas assistidas. Que é 4.000 horas assistidas. A gente Exatamente, chega na pessoal. metade já. Estamos se aproximando, É. pessoal. Então a gente está aqui naquela expectativa para poder comemorar esse momento especial com vocês aí do outro lado, tá certo, gente? Ficaria muito agradecido de coração mesmo a todos vocês aí, todos esses que vão se inscrever e os que estão acompanhando, que vão acompanhar. Forte abraço para vocês todos aí, tá certo? E tchau, tchau. Beijão, valeu. Valeu, Fique pessoal. com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, se quiser. Valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigadão mesmo.